Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Franciele Lima de Sá, do curso de Engenharia Elétrica da Unifavest, lá de Santa Catarina. Hoje é dia 20 de abril de 2020 e iremos trabalhar com a disciplina de TCC2, Trabalho de Conclusão de Curso 2. A aula de hoje nós iremos preparar o TCC, ou, mais específico, o capítulo Resultados. O que a gente vai ver nessa aula então? Os objetivos da aula, veremos uma revisão do conteúdo, a explicação, então, desse capítulo que deve ser desenvolvido, contextualização do capítulo, uma orientação sobre esse capítulo, resultados obtidos, e, por fim, uma orientação, então, para a próxima aula. Bom, qual o objetivo da aula de hoje? Preparar esse capítulo 3, ou capítulos resultados, do nosso artigo, que vai ser o nosso trabalho de conclusão de curso. Se a gente for fazer uma revisão dos conteúdos ministrados, o que foi feito, nesse semestre até o dia de hoje? Nós preparamos os itens, os capítulos 1 e 2 do nosso TCC. O capítulo 1 seria o capítulo Introdução, que entra toda aquela parte de objetivos, justificativa, metodologia, enfim. E o capítulo 2, seria a parte do princípio de funcionamento do tema escolhido de cada um dos alunos. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre esse capítulo 3 do artigo, que são os resultados obtidos e a análise desses resultados. Então, os comentários dos resultados devem explicar a solução encontrada de determinado problema e a resposta para determinadas questões. Então, se eu tenho lá, por exemplo, um estudo de caso, esse meu estudo de caso, eu vou analisar esse resultado desse meu estudo. Por exemplo, ele foi bom, foi ruim, sim, não, por quê? Então, isso deve ser colocado. Deve-se dar muita preferência para ilustração, sempre, e para tabelas, Porque o texto, como é artigo, tem que estar bem escrito, tem que estar bem compacto. Então, a forma de escrever como tabela fica muito melhor do que texto corrido, muitas vezes. É claro, nem sempre você consegue, colocar como tabela, mas principalmente na parte de resultados, uma tabela comparativa sempre é muito bem vista. Bom, então, como que deve ser a apresentação desse capítulo? Como que vocês devem descrever esse capítulo? Como a gente tem aí um artigo de não muitas páginas, em torno de 15 páginas, então, o capítulo resultados tem que ter em torno de umas 3 páginas. Então, dá tempo de você ilustrar, dá tempo de você colocar tabelas, tem espaço para você descrever o que você encontrou desses resultados da tua pesquisa, enfim. Na próxima aula, então, a gente continua, falando sobre esse desenvolvimento do artigo, para que logo a gente tenha a nossa primeira versão do TCC, do artigo do TCC2. Então, é isso aí, pessoal. Obrigada, então, pela atenção. Até a próxima aula.